nossa grande entrevista desta semana é com o histórico da FNLA, Ngola Kabango, a quem vamos agradecer por nos conceder a oportunidade de nos receber na sua residência. Ngola Kabango, o país, mais velho Ngola Kabango, o país vai assinalar 50 anos de independência. O que é que correu mal no governo de transição? Muito bom dia, sejam bem-vindos a este espaço de paz. Quanto à sua pergunta, o processo de descolonização de Angola não correu como devia correr, porque a parte portuguesa tinha a plena responsabilidade de conduzir o processo. Ela sabotou pura e simplesmente o processo, viciou o processo. Logo à partida, escolheram um parceiro por razões ideológicas e tudo descarrilou. Tudo quanto foi acordado em Alvor não foi aplicado logo no início do funcionamento do governo de transição. De que parceiro é que está a se referir em concreto? 50 anos depois, portanto, meio século, os angolanos em geral, os autores políticos em particular, daqueles que testemunharam na primeira pessoa a assinatura do acordo, devem contar toda a verdade, com todo o rigor moral e intelectual. O processo de descolonização foi conduzido pelo Partido Comunista Português, que tinha como aliado o MPLA. Isso foi demonstrado ao longo dos 5 dias em Alvor, no Hotel Penina. Nós não éramos nem cegos, nem mudos. E as coisas estavam bem claras. Portanto, havia um parceiro. E esse comportamento da parte portuguesa estrangulou por completo todo o processo de descolonização. Está a dizer que houve traição, houve curvas e contracurvas em Alvor. Agostinho Neto terá alguma culpa nisto? Bem, eu não falo em traição. Traição é uma palavra muito forte. Mas em malabarismos políticos, sim. Sabia-se, era notório que eles tinham um parceiro. E eu hoje digo dito ideológico. No fundo, tudo se baseava em interesses econômicos, que não havia nada de ideologia. Mas havia um parceiro, havia uma preferência. Dizia-se que o MPLA estava mais próximo de Portugal, por razões culturais. Eu não sei que tipo de critério que eles definiram, fazer que o MPLA está mais próximo culturalmente de Portugal. Mas isso afirmava-se. E o Rosa Coutinho afirmou várias vezes isso. Portanto, o processo estava a partir da viciado e tudo estava condenado. Portanto, houve uma negociação no sentido da FNLA retirar-se tanto retirar-se para suas origens, o norte do país, no sentido de evitar um banho de sangue, é certo? Não, o processo estava viciado, inquinado, as tensões militares subiram, houve confrontos logo no mês de março, os confrontos agudizaram-se, a situação tornou-se muito tensa, muito rubra, e finalmente, por razões estratégicas e mesmo para evitar um banho de sangue, repito, a FNL não foi derrotada por ninguém. Ela não assinou nenhum acordo de capitulação. Eu fui o último negociador da FNL em Luanda. O último. Negociei na Fortaleza São Miguel com o já falecido Lúcio Barreto Lara e a parte portuguesa. Portanto, eu não assinei nenhum documento, não há nenhum documento assinado, e nós depois tudo ponderado.
nos retiramos para as nossas zonas estratégicas. Mas qual foi o ponto de estrangulamento, uma vez que os acordos de Alvor até já previam eleições? Evidentemente, são essas eleições que provocaram tudo. São essas eleições que provocaram tudo. A finalidade era impedir que houvesse eleições. E tudo se fez para que lá não tivesse lugar. Portanto, estão aí os escritos, numerosos, livros, uns falsos, outros verdadeiros, mas numa só palavra, o processo de descolação foi intencionalmente viciado e estrangulado. Portugal não estava preparado para dar independência a Angola. E tudo se fez para sabotar o processo de transição. Está a dizer isso que, na medida em que Portugal não estava preparado, está a dizer que Portugal não estava preparado para deixar Angola? Não estava. Portugal, e aqui um pormenor, já no fim do acordo, Portugal surgiu um acordo, um anexo, um acordo de cooperação entre Portugal e Angola. O Dr. Roberto Castilho, como é que um país que ainda não é independente, ainda não é soberano, havia de assinar um acordo de cooperação com Portugal? Tudo estava claro. Era maniatar Angola, era amarrá-la. Porque quando o Dr. Roberto levantou a questão do contencioso dos nossos fundos sediados em Portugal, a conferência quase que arrebentava. E o falecido Melo Antunes disse, não vamos saber quem é que deve quem. Olha que tamanha ousadia. Quando sabia que Portugal veio com as mãos vazias e voltou com as mãos cheias. Portanto, Portugal não estava preparado para dar independência a Angola. Quem o afirma esteve em Alvor, esteve nas horas mais cruciais e na primeira linha. Houve, durante as negociações, um choque muito violento entre o Tomás Soares, já falecido, com o Olacabango, já que ia falar, quando ele saiu com a seguinte proposta: deviam fazer um segundo Brasil. Eu perguntei ao Tomás Soares, o senhor pensa que o Brasil foi uma boa experiência? Para nós foi um aborto e nunca haverá Brasil em Angola. É só para ver o que é que eles tinham em mente e em carteira. Mas há uma outra questão que também se levanta, que tem que ver com a questão de um namoro, se assim se pode considerar, um noivado, se assim se pode considerar, de traição, alegadamente, do MPLA com a UNITA, no sentido de encontrarem um meio termo ainda em Alvor. Como é que isso se procedeu? Quero situar mais ou menos como é que isso aconteceu. Eu não gosto de falar em traição. Em manobras, malabarismo, arranjos. Houve sim uma tentativa, aliás, orquestrada pela parte portuguesa. Houve um encontro em Lisboa entre uma delegação da UNITA do MPLA. Se estou bem recordado, a delegação do MPLA era chefiada pelo meu grande amigo, compatriota, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, e da UNITA pelo já falecido Alberto Assunção, José Alberto Assunção dele. Mas, infelizmente, não deu em nada. A intenção da parte portuguesa e do MPLA era enrolar a UNITA, evidentemente excluir do processo a FNLA. Mas tudo foi por água abaixo, porque Deus não abençoa manobras diabólicas.
Considera que houve um pouco, digamos assim, considera que os mais velhos falharam por não terem conseguido o entendimento naquela altura? Se tivesse que fazer um recuo, faria diferente? Fariam Eu já o diferente? disse várias vezes e afirmo, nós também temos a nossa parte de culpas, de responsabilidade. Ao longo de toda a luta, fomos incapazes de constituir uma frente ampla contra o colonialismo. Houve algumas tentativas, mas não fomos felizes. Andamos desavindos 14 anos e pagamos no fim o preço. Quando nós surgimos em Mombasa, na cimeira entre os três movimentos de libertação, nós não íamos realmente unidos. A única coisa que nos unia era que nós queríamos a independência. Fizemos um esforço em Mombasa. Afinal, ela levou uma plataforma, um projeto de plataforma para a independência, e lá nos concertamos e partimos para Alvor. Um ponto consensual, a data para a independência de Angola, 11 de novembro de 1975. Foi uma data proposta por Álvaro Holder Roberto, ainda em Mombasa, aprovada pelo MPLA e pela UNITA e levada até Alvor. Foi o único consenso. O resto nós estávamos desavindos. Mas era um consenso, um meio consenso, tendo em conta que a FNLA proclamou a independência num outro ponto do território, a UNITA num outro ponto do território e o MPLA em Luanda. Qual é a sua visão em relação a esse problema? Bem, agora, a aplicação do processo é que falhou. Mesmo assim, desavindos. E não houve um consenso no meio de toda essa confusão. Os três movimentos respeitaram a data de 11 de novembro de 1975. O MPLA proclamou a sua República Popular em Luanda. Eu, Luís, em nome de Roberto, proclamei o 11 de novembro, ou reafirmei 11 de novembro como data da independência. E a UNITA fez a mesma coisa no OMO. Aí houve consenso. A data foi respeitada. E continua a ser até hoje. 11 de novembro de 1975 é a data da independência de Angola. Proposta do saudoso Álvaro Holder Roberto. O país está a caminhar para o 4 de fevereiro. Como é que considera a questão do 15 de março? Olha, o 4 de fevereiro é a continuação de uma ação heroica da revolta da Baixa do Cassange, que ocorreu em 4 de janeiro de 1961, que foi concebida, estruturada e orientada pela União das Populações de Angola, coordenada internamente pelo saudoso cônego Manuel Joaquim Mendes Neves, Macários, e no exterior por Álvaro Holder Roberto. O fermento do 4 de fevereiro veio da Baixa do Cassange. Por isso é que houve uma grande revolta patriótica em Luanda. Está aí a história. É inútil. Estamos a remar contra o vento. Estamos à procura de datas. A história está aí, ela não se embeleza. Hoje todo mundo diz que o Coronel das Neves foi o cérebro do 4 de fevereiro. Ontem não se dizia isso. O cérebro. O que é que significa? O pensador. E quem era o Conde Manuel Joaquim Mendes das Neves, Macários? Era um fervoroso militante, primeiro da União das Populações do Norte de Angola, UPNA, a partir de 1954, e depois da UPA, União das Populações de Angola. E mais tarde, segundo vice-presidente do governo, o senhor de Angola Luizílio, formado pela FNLA, em 5 de abril de 1962. Está tudo dito. Se ele foi o cérebro,
foi da UPA. O resto dispensa comentários. Está a dizer que tem que se voltar à história, como dizia no início. Não é voltar à história, respeitar a história. Respeitar a história. Hoje temos, eu diria milhares, mas centenas de livros. Centenas de livros. E é uma coisa que se confirma. O Cono Manuel Joaquim Mendes Neves Macário tinha, sim, filiação política. Ele foi primeiro da UPNA e depois da UPA. E conjuntamente com Olga Roberto, ainda teve tempo de preparar o filme fulminoso e vitorioso 15 de março de 1961. Considera uma injustiça o 15 de março não ser considerado como um feriado nacional, por exemplo? Foi um erro que deve ser corrigido. Aliás, na altura, quando o meu saudoso e grande amigo Odi Payama, bom, mandatado por seu partido, tirou da sua cartola a seguinte expressão: 15 de março é uma data de celebração do quê? Da grande insurreição popular, a expansão. Vê só a palavra expansão, grande insurreição. Estava tudo dito. O 15 de março é que é o início da luta de libertação nacional. O resto, naquela altura apareceram vaidades, né? Parecia uma corrida. Mas na história não se corre. Não se corre. A história tem passos firmes, tem factos indesmentíveis. Aliás, a parte portuguesa confirma isso. Quando é que Salazar manda para Angola a tropa portuguesa? E em força. Depois do 15 de março de 1961. Os portugueses celebram isso em Portugal. Portanto, deixemos a história falar. Agora é tempo dos historiadores científicos cruzarem diferentes fontes. Eu estou aqui a fazer um relato. Eu não sou historiador científico. Os meus relatos devem ser analisados, filtrados, cruzados com outros, para que amanhã se escreva